Fala galera da aulad.com.br, tudo bom? Sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para falar sobre fotossíntese. Pessoal, então nós vamos falar sobre os fatores limitantes da fotossíntese. Antes, inscreva-se no canal, curta esta videoaula, comente esta videoaula, coloque aí um alô pra gente, mande onde é que você tá, qual vestibular você vai fazer, coloque aí, converse com a gente, beleza? Pessoal, na parte de fotossíntese, a gente tem alguma coisa que a gente chama de fatores limitantes da fotossíntese. Ou seja, são substâncias, são fatores do ambiente que fazem com que tenha mais ou menos fotossíntese. Então a gente tem aqui, fatores que influenciam a fotossíntese. Eu coloquei 3 deles em asterisco. Vamos começar pela da esquerda aqui, temperatura. A temperatura, aqui está a taxa de fotossíntese no eixo Y e a temperatura em graus Celsius no eixo X. E aí a gente tem que quanto menor a temperatura, menos fotossíntese está acontecendo. Até que eu vou aumentando a temperatura, aumenta a taxa de fotossíntese. O vermelhinho aqui está aumentando. Meu gráfico torto aqui. Está aumentando. Aumentando. Aumentei a temperatura, aumentou a fotossíntese. A fotossíntese está aumentando aqui. Tá vendo? Está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Até que chega um limite de fotossíntese, que é mais ou menos uns 35 graus Celsius. Esse daqui seria a temperatura ideal para algumas espécies de plantas, tá? E aí elas estão na sua taxa máxima de fotossíntese. Quando eu passo dessa temperatura, chego próximo dos 40 graus Celsius, olha o que está acontecendo com a fotossíntese. Ela praticamente parou de acontecer. E aí eu quero que você lembre lá na aula de bioquímica, você que já passou pela playlist de biologia inteira, você já deve ter visto a aula de bioquímica proteínas. Se não viu, faça isso exatamente agora. Pausa esse vídeo e vai lá assistir. Porque lá você vai ter ação enzimática. E nas ações enzimáticas, a temperatura ela é um fator que vai influenciar na ação das enzimas, e a tua fotossíntese nada mais é do que um monte de enzimas fazendo a reação. Você já viu lá a fase clara e fase escura, e você viu que essas reações ocorrem por ações enzimáticas. E quanto maior a temperatura, o que pode acontecer com essa enzima? Desnaturar. E aí a fotossíntese para depois de uma determinada temperatura. Tranquilo? Obviamente que isso pode variar um pouco em algumas plantas, mas normalmente 35 graus Celsius. Feito, meus queridos? Beleza, então a temperatura é um fator que influencia. Quanto mais próximo de 35, melhor. Quanto mais próximo de 40, pode acabar a fotossíntese. Beleza? E isso é para algumas espécies, tá? É no geral, não vai pensar que toda planta. Tem algumas que resistem um pouco mais. Tranquilo? Beleza. No caso do gás carbônico, ele também vai ser um fator que a gente chama de fator limitante da fotossíntese. Por quê? Se eu tiver tudo apropriado, quantidade de água, quantidade de luz para a planta, e eu variar a concentração de gás carbônico, é ele que vai ser o limitante. Por quê? Olha aqui, eu estou aumentando a concentração de gás carbônico no eixo X, e a taxa de fotossíntese vai aumentando, até que ela chega, num limite. Essa concentração aqui, ela é o limite para essa planta. Por quê? Porque eu aumentei a concentração, fui para cá e a fotossíntese continua a mesma. Chegou aqui no máximo, ela se manteve sempre a mesma. Tá sempre aqui, na mesma quantidade. Então o gás carbônico, ele é um fator meio que limitante da fotossíntese. Quanto mais gás carbônico eu tiver, melhor até uma determinada concentração. O que já apareceu em prova? Quanto mais gás carbônico e mais luz a planta tiver, mais fotossíntese. Não. Gás carbônico não. Até um limite. Beleza? Então, lembrem que lá nas ações enzimáticas eu coloquei para vocês concentração de substrato. A concentração do substrato é um fator limitante da ação das enzimas. Eu posso ir aumentando, jogando o substrato, mas vai chegar num momento que vai estacionar. Vai chegar no limite da planta. Que nem o gás carbônico. Beleza? E o último fator que influencia é a luz. Quanto mais luz, melhor, até um determinado momento. Então a gente está vendo aqui, primeira coisa, intensidade de luz. Quem são os comprimentos de luz melhor para a fotossíntese? Azul e vermelho. Quem são os piores comprimentos de luz para a fotossíntese? Amarelo e verde. Verde por quê? Porque a planta reflete o verde. E o amarelo também, grande parte dele. Por isso que não são
os melhores comprimentos de luz. Por isso que à noite se coloca luz verde no parque, para a planta não fazer fase clara, ficar numa vida normal fazendo só fase escura. Porque se ela botasse luz clara, luz branca, luz amarela, luz normal, as plantas iam ficar fazendo fotossíntese o dia inteiro. Tranquilo? Fase clara o dia inteiro. E elas precisam de uma pausa, elas precisam de um momento só para elas, quietinho, sem fazer fase clara. Beleza? Então aqui a gente tem os melhores comprimentos de luz, azul e vermelho. Quanto mais luz, aqui ó, intensidade de luz, tá? Aqui no eixo X, é intensidade de luz. Quanto mais luz eu vou colocando, aí com relação a gasto de gás carbônico, tá? Com relação à concentração de gás carbônico, quanto mais luz eu vou colocando, essa minha planta ela vai chegar num limite, ó. Aí esse limite que a gente chega aqui, ó, que é onde eu aumentei, ó, passei dessa concentração de luz, mas a fotossíntese ou o gasto de gás carbônico com a fotossíntese continuou o mesmo, a gente chama isso de PSL. O que é esse PSL? Ele é o ponto de saturação luminoso. Ou seja, é o quanto de luz que eu vou colocar até que a minha planta chegue no limite da sua fotossíntese. Então eu vou jogando intensidade de luz, até que chega um limite, ponto de saturação luminoso. Existe um outro ponto que está aqui marcado, ó, esse ponto a gente chama de PCF, que seria o ponto de compensação fótico. O que é esse ponto de compensação fótica? É o ponto onde a gente tem a taxa de fotossíntese igual... Ponto de compensação fótico, ponto de compensação fótico. Tanto faz. É o ponto onde a gente tem a taxa de respiração, ó, que é o consumo de gás carbônico, né? Ou a produção de gás carbônico, igual ao consumo de gás carbônico para fotossíntese. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o ponto de compensação fótico. É quando a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. Isso a gente chama de ponto de compensação fótico. Num gráfico de gás carbônico pela intensidade de luz ou quantidade de gás carbônico utilizado para fotossíntese com relação à luz. Se essa minha planta estiver abaixo do ponto de compensação fótico, então aqui ó, a quantidade de luz é X. Então, se eu der menos luz do que o ponto X, a minha planta automaticamente ela fica abaixo do ponto de compensação fótico. Quando a planta se encontra abaixo do ponto de compensação fótico, significa que ela faz mais respiração. Vou botar assim, ó. Respiração maior do que fotossíntese. Ou seja, a tua planta está produzindo menos oxigênio e glicose do que ela está utilizando. Ou seja, ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese. Está gastando mais oxigênio e glicose do que produzindo oxigênio e glicose. Tranquilo? Então, na respiração ou no ponto de compensação fótico ou abaixo do ponto de compensação fótico, significa ó, mais respiração e menos fotossíntese. Ou seja, está consumindo mais glicose e oxigênio do que ela está produzindo com fotossíntese. Beleza? E se tiver acima do ponto X, ó, a intensidade luminosa acima de X, acima do ponto de compensação fótico, essa planta tem respiração ou taxa de respiração menor do que a taxa de fotossíntese. Ou seja, essa planta está guardando glicose e liberando oxigênio para o ambiente. Está produzindo mais oxigênio e glicose do que está consumindo na respiração. Então nós temos basicamente dois pontos aqui, ó. Acima do ponto de compensação, a planta está reservando nutrientes para ela, está reservando amido, por exemplo, lá na sua raiz ou no caule. Abaixo do ponto de compensação fótico, ó, abaixo que é a parte de cima, quando ela está abaixo do ponto de compensação fótica, ela está gastando as suas reservas, por exemplo. Tranquilo? Então, quando a planta está abaixo do ponto de compensação fótica, ela está gastando reservas. Quando ela está acima, ela está produzindo reservas, digamos assim. Feito?
Outro detalhezinho importante, eu coloquei aqui para ti uma planta, né? Coloquei o gráfico de uma planta. A prova pode querer comparar contigo outra planta, colocar uma outra planta que faça, por exemplo, peraí, deixa eu botar de preto, tá? Que eu já botei a respiração ali. Vou botar em preto então, tá? Então vou colocar uma outra planta aqui para comparar pontos de compensação fótico, tá? Ó. Beleza? Ó, primeiro, ponto de saturação luminoso dela. Você tá vendo que tá aqui embaixo, ó. Ponto de saturação luminoso. E o PCF dessa planta tá aqui, ó. PCF dela. Deixa eu fazer uma alteração rapidinha nas cores, só para ficar mais claro. Ó. O ponto de saturação luminoso da planta vermelha e o ponto de compensação fótico da planta vermelha. Tá? A planta preta, o ponto de saturação luminoso dela está aqui e o ponto de compensação fótico está aqui embaixo. E aí eles podem te comparar, como é que são essas plantas? Qual delas é uma planta de sombra e qual delas é uma planta de sol? Ou eles podem colocar na prova para ti qual delas é umbrófila e qual delas é heliófila. Umbrófila, planta de sombra. Heliófila, hélio, sol, planta de luz ou de dia, de sol. Qual delas é a planta de sol e qual delas é a planta de sombra? É aquelas que o seu ponto de saturação luminoso é menor. Ou seja, com menos luz, tá vendo? Ó, com menos luz ela já põe aqui, ó, já chega no seu ponto de saturação luminoso ou já chega no seu ponto de compensação fótico. Então vou botar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, ó. Esse aqui é da vermelha, né? O X da vermelha e aqui o X da vermelha. Vou colocar aqui o Y e o Y, tá? Então, essa curva preta está me mostrando uma planta onde o ponto de saturação luminoso dela, ó, onde ela já chegou no seu limite de fotossíntese bem antes, com pouca luz. Tá aqui, ó. Pouca luz, a outra precisou de mais luz. Então essa planta preta é a umbrófila e a planta vermelha é a heliófila. Ups. Heliófila, planta de sol. Umbrófila, planta de sombra. Então a heliófila precisa de maior intensidade de luz para chegar no seu ponto de saturação luminoso. A umbrófila com menos luz, ela já chega no seu ponto de saturação luminoso. Pode ser comparado também os pontos de compensação fótico. Ó. Ponto de compensação fótico atingido antes na umbrófila, ou seja, com menos luz, ela já está conseguindo fazer fotossíntese e respiração igual. E a heliófila precisa de mais luz para atingir o seu ponto de compensação fótica. Tranquilo? Então ali está um gráfico mostrando qual é a planta de sombra e planta de sol. Feito, meus queridos. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!